Fala galera, professor Vini aqui e bem-vindos a mais um tutorial aí de programação utilizando Java. No último vídeo eu deixei um desafio para vocês, que era como que eu faço para que quando o usuário digite M apareça gênero masculino, quando o usuário digite F apareça gênero feminino e quando o usuário digite qualquer outra letra, o resultado seja gênero inválido. Então, eu vou resolver esse problema com vocês, já mostrando como funciona mais uma estrutura, na verdade, uma variação do if-else. É o seguinte, pessoal. Caso o usuário digite M aqui, como a gente testou, isso está dando certinho, isso funciona bem. Gênero masculino. Caso o usuário digite qualquer outra coisa, porque o else significa caso contrário, certo? Então, caso contrário, caso ele não digite M, este é o caso contrário, vai detectar o gênero feminino. Então, dentro deste caso contrário, eu precisaria fazer um novo teste, um if, verificando se o meu gênero é igual. Lembrem que para comparar texto nós utilizamos o equals f. Caso isso aconteça, então o meu gênero agora sim é feminino. Muito bem, e caso não seja F, um else aqui, gênero não identificado, tá? Muito bem, então esta seria aí a solução para o probleminha do encontro do vídeo passado. O que está fazendo este trecho de código? Vamos lá, eu estou tentando ir devagar para que vocês consigam acompanhar sempre, tá? Então, se o gênero for igual ao masculino, gênero masculino. Se, caso contrário, então, se o gênero for M masculino, caso contrário, dentro do caso contrário, eu adicionei outra condição para verificar se o meu gênero é F. Caso não seja F, ele não pode ser M por conta deste primeiro teste aqui, ok? Então, caso não seja F, caso não passe neste teste, é porque ele já não era M, não foi F, então eu digo gênero não identificado. Muito bem, o que tem de legal nisso e qual que é o problema disso? Legal é porque nós conseguimos agora adicionar diferentes possibilidades para os nossos sistemas. Então o usuário pode digitar, eu consigo validar o que ele está digitando, eu consigo testar o que ele está digitando e eu posso ter diversos tipos de casos, não um único teste para cada. Qual que seria talvez o problema disso? Este trecho de código aqui, ele ganhou um nível a mais, né? Então, dentro do else, eu coloquei um outro nível. Então, imaginem que eu posso ter mais tarde coisas deste tipo aqui, só para a gente brincar. Olha só, imagine que confusão que ia ficar se eu tivesse essa quantidade de if, else, como que eu iria entender isso? Para isso, existe uma regra que é o seguinte: quando o meu teste ele é composto de uma linha só de execução ou um bloco de execução dentro dele, eu não preciso das chaves. Tá, Vinícius, mas por que tu diz pra gente sempre colocar chaves? Pra gente não se perder. Principalmente por isso, porque é mais uma regra para decorar, eu acho que não é legal. Mas tem um caso que essa regra ela fica bem bacana, que é o seguinte: ao invés de eu precisar escrever um else, abrir um bloco e abrir um outro bloco dentro, a gente elimina este bloco aqui fazendo else if. Este else vira o caso contrário deste cara, esta chaves abriu aqui, fechou aqui, esta chaves aqui está sobrando, está a mais. Notem como o código ele fica todo num mesmo nível. Eu faço um teste, caso não seja esse teste, eu ainda faço um novo teste, e caso não passe em nenhum dos testes anteriores, então eu executo o meu else. Este aqui é o tal do
else if que eu mostrei para vocês em sala de aula é uma das formas de utilizar ele, certo? Para exemplificar, vamos fazer um outro exercício. No tutorial 5, se eu não me engano, a gente fez um código que era para calcular a média aritmética. Tá? Só que a gente calculava a média aritmética e não mostrava mais nada. A gente só mostrava que a sua média final foi. A gente vai adicionar agora a situação do aluno. Então, vamos criar uma regrinha aqui que é o seguinte, ó. Caso o aluno tenha tirado mais de 7, uma nota maior ou igual a 7, na verdade, né? Então, o resultado é aprovado. Caso o aluno tenha tirado mais de 4, maior ou igual a 4. Isso aqui, pessoal, é uma regra que eu estou criando, tá? Ela não existe. E menor que 7, então o aluno pode fazer recuperação. E caso o aluno tenha tirado menos de 4, então ele estaria reprovado. Isso aqui no nosso sistema, tá, pessoal? É só para a gente conseguir testar estes códigos aqui. Isso aqui é um E, tá? Mas neste exercício em especial, a gente não precisa utilizar. Olha só como que ficaria, quais que seriam as nossas opções. Então, vamos lá. If a média do aluno foi maior ou igual a 7. Então, eu tenho uma mensagem dizendo system.out.println, parabéns, você foi aprovado. Ok? O outro teste que eu tenho é este aqui. If a média foi maior ou igual a 4 e a média foi menor que 7. Eu vou fazer um vídeo só explicando esse E aqui, logo para vocês, como que funciona o E e como que funciona o OU. É basicamente o que vocês viram com o professor em filosofia das tabelas verdades, tá? Então, abre chaves e fecha chaves, system.out.println. Você precisará de recuperação. Vou colocar bastante simples. E o meu outro teste é média menor que 4. Então, neste caso aqui, system.out.println. Sinto muito, você está reprovado. Ok. Eu quero que vocês prestem atenção nestes testes. Prestem atenção nestes testes, tá? O exercício é o seguinte, vocês vão pausar o vídeo e vão pensar de que maneira eu consigo melhorar esses testes utilizando if, else if, else. O que eu vou fazer neste momento vai ser abrir a pasta aqui tutorial 08, que é o número deste cara, e executar isto, java c, média aritmética.java para compilar. Caso eu não tenha errado nada, não vai aparecer nenhuma mensagem de erro, e aí então eu consigo executar o meu código. Vamos lá, eu preciso informar duas notas. Vamos supor que o usuário tirou 8 e depois ele tirou 9. A média vai dar 8,5, parabéns, você foi aprovado. Caso o usuário tenha tirado um 5 e depois um 7, a média foi 6, você precisará de recuperação. Caso o usuário tenha tirado um 7, depois um... Vou colocar uma nota bem baixinha aqui só para dar certo, tá? Um 7 e um 0, sua média foi 13,5, sinto muito, você está reprovado. Então, desta forma funciona. Eu quero que vocês entendam que desta forma funciona, não está errado. Mas eu, Vinícius, acredito que existe uma forma melhor de escrever esse bloco de código. Pausa o vídeo, eu vou esperar 5 segundos e vou começar a falar. Muito bem, então eu espero que vocês tenham percebido que ele só executa um dos três. Qual que é o primeiro problema disso pensando em lógica de programação? Eu estou fazendo 3 testes quando pode ser um aluno muito bom e ele cair aqui no primeiro teste, e esses testes eu vou executar em vão. Porque caso a média seja maior que 7, obrigatoriamente
ela não será menor que 7, muito menos menor que 4. Então, eu não precisaria executar este bloco de código. Então, a primeira correção que vocês podem fazer é adicionar a palavra else aqui na frente. Correto? Então, se a média for maior que 7, então, beleza. Caso contrário, eu vou verificar se ela é maior que 4 e menor que 7. E aqui, um caso contrário, ela é menor que 4. Essa é a primeira correção, eu vou melhorar um pouquinho a lógica. Segunda coisa que eu posso melhorar neste mesmo bloco de código. Olha só, caso a minha média ela seja maior que 7, o aluno foi aprovado, ok? Acompanhem comigo. Caso a média seja maior ou igual a 7, o aluno foi aprovado. Caso contrário, eu preciso fazer este teste novamente aqui. Caso contrário, já é menor que 7, então eu posso remover. Concordam comigo? Eu espero que sim, espero que tenham entendido. Caso fique dúvida, pode ser pelo Discord, pode ser pelos comentários do vídeo. Muito bem, então, se a média for maior que 7, o aluno foi aprovado. Caso contrário, a média pode ser ainda maior que 4, mas menor que 7, por isso que tem o else aqui. E aí o aluno precisa de recuperação. E caso contrário, a média pode ser menor que 4. O else, pessoal, ele é o caso contrário. Neste caso aqui, se a média não for maior ou igual a 4, eu não preciso testar se ela é menor que 4. Eu posso simplesmente utilizar um else. Então, eu consigo reduzir a quantidade de código utilizando if, else if e else de maneira correta. Eu consigo simplificar os meus testes. Lembra que tinha um e aqui, no e média menor que 7. Então, eu consigo simplificar os meus testes, diminuir a quantidade de códigos e facilitar a leitura e execução do meu programa. Vamos lá compilar o meu código e executar para garantir que a gente fez tudo certinho. Vamos lá, média aritmética. Quais foram suas duas notas? As minhas notas foram 10 e 7. Minha média foi 8,5, fui aprovado. Muito bem. Quais foram suas duas notas? Tirei 4, depois estudei, tirei 7, fiquei com média 5,5. Você precisa de recuperação. Vamos supor que o aluno tenha ido muito mal na primeira prova, tirou 2, depois tirou um 4, deu uma melhoradinha, mas não foi suficiente, e aí a média 3, ele está reprovado. Então, nota que em nenhum dos casos apareceu as duas mensagens, ou seja, a execução continua a mesma em termos de lógica, mas o meu código está muito mais fácil de ler, ele está muito mais organizado, e caso este if o resultado seja verdadeiro, ele já não vai executar mais os outros blocos de código, ganhando tempo aí do processador, da máquina. Imaginem sistemas super pesados, jogos, eles precisam ganhar tempo a todo instante, a todo custo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mostrando mais um pouco sobre if, else e else, solucionando um problema, e nos vemos nos próximos vídeos. Quero fazer logo logo o vídeo para explicar o e o ou, acho que eu já vou gravar agora na sequência. Um abraço, valeu!